Louvado seja Deus. Que o manancial do Senhor nessa noite jorre sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel. Nós estamos ministrando já há alguns dias e hoje nós entramos aí no terceira mensagem, né? De Joel. A terceira ou é a quarta já? Terceira, né? Acho que é a terceira. Joel capítulo 2. Nós vamos hoje ministrar os 12 primeiros versículos de Joel. Amém? Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Todos acharam? Joel capítulo de número 12. Graças a Deus. Amém? Joel capítulo número 2. Joel fica depois de Oséias e antes de Amós. Então Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu proceder é como o seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele tremerão ou temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas se retirarão o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém. Louvado seja Deus. Os 12 primeiros versículos do capítulo 2 de Joel, onde nós vamos trabalhar hoje. Então, no último domingo nós finalizamos o capítulo 1, e nós temos aqui feito essa exposição do livro de Joel, capítulo por capítulo, versículo, quase versículos por versículo, e nós já falamos sobre o contexto de Joel,
sobre o nome de Joel. O nome de Joel quer dizer o Senhor é Deus, né? E ele profetizou num período que é incerto para nós. Nós não temos certeza exatamente quando Joel profetizou. Os estudiosos acham que provavelmente tenha sido no tempo do rei Joás, quando Joás ainda era muito pequeno, muito criança. Ele assumiu o reinado com 7 anos de idade, mas tutelado pelo sumo sacerdote Joiada, que então era quem representava o rei, né, até que este adquirisse maioridade e pudesse reinar de fato, né? E por isso a característica do livro de Joel é uma menção específica aos sacerdotes. Ele não cita nenhum rei e nenhum período específico da história. Então por isso a gente não tem exatamente o período em que Joel teria reinado. Mas como dissemos, o mais importante não é entender quando o profeta profetizou, mas o que ele profetizou. A sua mensagem tem central importância para as nossas vidas, para a vida da igreja e para os nossos dias. Joel está profetizando há provavelmente 2.900 ou 2.800 anos atrás, mas a sua mensagem é atual. A sua mensagem é de Deus para mim e para você. Obrigado, Davi. Deus abençoe. A sua mensagem ela é de Deus para mim e para você. Amém? Quantos desejam ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que no início do livro, que Joel então faz a descrição de uma terrível invasão de gafanhotos que invadem a terra de Judá. Joel está profetizando em Judá, que é o reino do sul, e ele então descreve uma terrível invasão de gafanhotos. Eu até hoje mandei o vídeo para os irmãos, né, referente à invasão de gafanhotos que está acontecendo no sul, não no sul especificamente do Brasil, mas ali na Argentina, Paraguai. Houve uma ameaça de se entrar no Brasil, mas como o clima estava frio, eles não vieram, ficaram para lá, porque eles gostam de um clima mais seco. E nós falamos sobre algumas ocasiões em que houveram nuvens de gafanhotos que destruíram plantações, áreas verdes, né, colheitas, áreas de lavouras, de plantações. E esse é o maior prejuízo que os gafanhotos podem trazer. O gafanhoto não é um inseto venenoso para o ser humano, e ele também não transmite nenhuma doença conhecida também para os seres humanos ou animais. O problema do gafanhoto é exatamente a sua quantidade, a nuvem, né, de gafanhoto. Então ela arrasa com um local, uma plantação. Em um dia, uma nuvem de gafanhotos, como foi estimada, que está ali na Argentina, Paraguai, sul, chegando ao sul do Brasil, uma nuvem com aproximadamente 1 quilômetro quadrado de nuvem de gafanhoto, tem aproximadamente 40 milhões de gafanhotos, né? E eles comem a quantidade de comida num dia que seria equivalente a 2.000 vacas comeriam, né? Então num dia, uma nuvem de gafanhotos como essa, de 1 quilômetro quadrado, com 40 milhões de insetos aproximadamente, come o que 2.000 vacas comeriam, ou que 350 mil pessoas comeriam num dia, né? Então veja que é realmente uma praga. E o nome é praga justamente por isso, porque agride as plantações, não agride o ser humano, não é venenoso, não pica, não é venenoso, não transmite doença, enfim. O problema é com a plantação, realmente com o jardim. Então, o profeta fala no capítulo 1 sobre esta invasão,
E no capítulo 2 ele ainda entra, e agora fazendo uma comparação com uma invasão militar. Ele fala no capítulo 1 sobre a situação do povo, sobre a maneira com que o povo de Judá estava vivendo, deixando a aliança do Senhor. Eles criaram uma certa relação com o templo, uma relação mística com o templo de Jerusalém, né? A ponto de que eles acreditavam, porque o templo estava ali, nada, nem o mal poderia sobrevir sobre eles. Aqui está o templo do Senhor e ninguém pode destruir o Senhor. Então o templo está aqui, nós estamos tranquilos. Então relaxam e aí vivem uma vida de qualquer jeito, dão vazão à idolatria, ao pecado, a tantas coisas. Mas o Senhor, Ele é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. O Senhor é um Deus que cuida de mim, cuida de você. E Ele é um Deus zeloso, um Deus que se apraz, aleluia, em que nós estejamos fazendo a sua vontade, em que o seu povo possa permanecer na sua aliança. Aleluia, louvado seja Deus. Então, ele começa então a julgar, e ele envia esta nuvem de gafanhotos. E o profeta então, ele entra no capítulo 2 fazendo uma sonora advertência para o povo. No capítulo 1 nós já descrevemos algumas características dos gafanhotos, da destruição que os gafanhotos propiciam. Mas no capítulo 2 ele entra fazendo uma grande e uma grave advertência ao povo. Uma vez que os gafanhotos têm uma projeção ou simbolizam algo muito maior. Isso é um sinal do juízo de Deus para aquilo que ainda está para vir, uma invasão militar. Uma invasão de gafanhotos representaria uma iminente invasão militar, provavelmente da Síria, que era um império que estava em ascensão naquela época, né? E essa invasão militar apontava para um outro evento, um evento muito maior, de proporções mundiais, que Joel chama de o dia do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor, que Apocalipse chama de o dia da ira do Cordeiro, ou o dia do juízo final, o dia em que o Deus Todo-Poderoso há de julgar a terra. Então o símbolo dos gafanhotos aponta para uma invasão militar em nível nacional, que aponta para um evento mundial, um evento geral, mundial, futuro e definitivo do grande e glorioso dia do Senhor. Então existiam aspectos presentes e aspectos futuros naquilo que Joel estava pregando. Então Joel, ele já conclama, já entra o capítulo 2 fazendo uma grave advertência, dizendo: tocai a trombeta em Sião. Nós lemos na versão tocai a buzina, né? A buzina aqui era aquele chofar, aquele chifre de carneiro que é torcido, né? No Brasil tem alguma coisa parecida, que é o berrante, né? Lá no Nordeste, nas regiões, não sei se interioranas, né? Mas o Nordeste especificamente tem o berrante, que é um chifre também, né? Que eles tocam e tal. O chofar era semelhante, mas era um chifre de carneiro, aquele chifre, né? Bem grande, em que eles tocavam. Aquilo era um instrumento de alerta. O chofar era chamado de trombeta. É claro que não é como a trombeta que nós temos hoje. A trombeta hoje é um instrumento metálico, instrumento de sopro, né? Logicamente bem desenvolvido, e vem desse termo, né? Trombeta. Antigamente era um chifre, né? Que era tocado. E a trombeta ela ficava com o sentinela. Quem era o sentinela? Aquele que ficava em cima do muro, os muros da cidade, e ele ficava observando, ele ficava vigiando. O sentinela, que também é chamado de atalaia,
ele ficava em cima dos muros, e ao menor sinal de perigo, a aproximação do inimigo, ele tocava aquela trombeta, e então o exército da cidade se aprontava, os homens pegavam nas armas, eles se aprontavam, ficavam preparados para receber aquela ameaça, para combater aquele inimigo. Joel começa a dizer: toca a trombeta em Sião, toquem a trombeta, clamem em alta voz no meu santo monte, aleluia, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor, ele está perto, ele vem, ele está perto, aleluia. Uma palavra dirigida, irmãos, a todas as pessoas da cidade. Se perturbem, porque quando o inimigo se aproximava, e quando o atalaia, o sentinela tocava a trombeta, havia um tremor, havia uma preocupação, todo mundo ficava preocupado, havia uma movimentação para se preparar. Será que esse inimigo é grande? Será que é numeroso? Será que nós conseguiremos combatê-lo? Será que nós conseguiremos nos proteger e afugentar esta ameaça? O Joel está dizendo que o inimigo que está vindo é muito mais poderoso do que eles podem imaginar. Toquem a trombeta e clamem em alta voz no monte da minha santidade. Se perturbem, moradores da terra. Nós lembra que nós falamos sobre os ébrios, né? Aqueles que estavam entenebrecidos, estavam adormecidos pelo vinho, bebendo vinho, e não estavam preocupados com o que estava acontecendo, com juízes, o que era iminente. Eles não estavam preocupados. Agora Joel, o Senhor, aleluia, o Joel sendo usado pelo Senhor, diz: toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião aos ébrios, toca a trombeta em Sião aqueles que estão confiando no templo, aqueles que têm uma falsa segurança. Se perturbem, porque o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor está perto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E onde era este alarme? Qual era o lugar deste alarme? Em Sião. Toca a trombeta em Sião, e não era em Sião para fora, em Sião para as nações, era em Sião para Sião, dentro de Sião. Sião é um símbolo de Jerusalém, é a cidade do Senhor. Hoje é a representação da igreja. A Sião de Deus é a igreja, é o povo de Deus, o povo da aliança. Toca a trombeta em Sião, não é fora, não é para o mundo, não é para as pessoas, é para Sião. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual era o significado desse alarme? O significado: clama em alta voz no monte da minha santidade. No monte da minha santidade. Lembra que nós falamos na última ministração? Qual é o maior inimigo que alguém poderia enfrentar? Muitos têm aí a falsa ideia de que o maior inimigo é Satanás. O maior inimigo é o diabo, quando na verdade o diabo, ele é apenas, nas palavras de Martinho Lutero, o diabo, ele é apenas um cão, ele é um cachorro numa coleira, quem está segurando a corrente é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele só vai aonde Deus permite, aonde Deus estica aquela corrente. Ele está numa coleira, e ele só pode agir e fazer mediante a autorização de Deus, porque Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, governa a minha e a sua vida. O diabo não pode, irmãos, fazer, aleluia, algo que Deus não possa permitir, porque Ele é o Senhor. Então qual é o maior inimigo que alguém poderia enfrentar? O próprio Deus. O próprio Deus. O apóstolo Paulo em Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem poderá nos subsistir? Quem poderá nos resistir? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta também nos sugere e nos faz chegar à seguinte conclusão: se Deus é por nós, ninguém poderá nos resistir. Agora, e se Deus é contra nós? E se Deus agora está contra nós? É isso que o profeta está dizendo. Clama em alta voz no monte da minha santidade. Quais são as razões desse alarme? Perturbem-se, porque o dia do Senhor vem, e não somente vem, mas Ele está próximo.
o dia do Senhor está próximo, está chegando. Se perturbem, não acho que está tudo bem, não acho que está tudo bem. Tem um livro do grande teólogo puritano chamado John Owen, que ele fala sobre a mortificação do pecado. Ele diz: o trabalho do crente, o trabalho do crente é mortificar o pecado todos os dias de sua vida. Esse é o trabalho da vida dele. E ele diz o seguinte: o pecado nunca está tão atuante quando nós pensamos que ele está dormindo. O pecado nunca está tão vibrante, está montando as suas estratégias dentro do coração, das raízes do nosso coração, quando nós achamos que ele está dormindo, que ele está indiferente, que ele nos deixou em paz. Não existe paz na guerra contra o pecado. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos combatê-lo, nós precisamos detê-lo, nós precisamos, aleluia, sufocá-lo pelo poder da palavra de Deus e pela oração com o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não achem que está tudo bem, não achem que as coisas estão bem. Se está bem, continue vivo, continue vigiando, continue adorando, continue lendo a palavra, continue se enchendo da graça de Deus. Não é só quando vem a aflição. Os seus joelhos precisam encontrar o chão, não somente, aleluia, quando as coisas vão difíceis, mas também no momento de bonança, mas também quando alcançamos bênçãos da parte de Deus. Em todos os momentos precisamos, aleluia, buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. Perturbem-se quem? Sacerdotes? Anciãos? Sábios? Não. Perturbem-se todos os moradores da terra. Todos os moradores. Para os que não estão preparados, o dia do Senhor traz perturbação. Para aqueles que não estão esperando, para aqueles que não estão em comunhão com Deus, como diz Romanos 5, em paz com Deus. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm paz com Deus, estão em guerra com Deus, estão sob a ira de Deus. Estes, Amós 5:20 diz que o dia do Senhor não será luz, mas será trevas. 4:12 diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus. Louvado seja Deus. Se perturbem, busquem o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. E o dia do Senhor não é uma coisa lá no fundo, e nós pensamos sempre que o dia do Senhor é algo que vai acontecer lá no futuro. Quando Jesus vier, e a gente olha para o cenário à nossa volta, talvez alguns, e o pessoal de missões diz: não, enquanto o último não for evangelizado, Jesus não vai voltar. A gente olha e está: então Jesus não vai voltar tão cedo. Então Jesus não volta tão cedo. Talvez na minha geração ele não volta, nem na geração dos meus filhos, nem dos meus netos. Então, estou tranquilo. Joel disse: não é assim não. O apóstolo Paulo também não pensava assim. O apóstolo Paulo dizia: nós, quando o Senhor, ao alarido do som da última trombeta, o Senhor virá nas nuvens e nós seremos transformados. Ele achava que na geração dele o Senhor já iria voltar. E assim todos aqueles que serviram a Deus na história da igreja, que foram grandes homens e mulheres de Deus, estavam esperando a volta do Senhor para os seus dias, estavam esperando a volta do Senhor iminentemente. Perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse: eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias, porque todo dia eu estou aguardando a volta do Deus Todo-Poderoso. A volta de Jesus é iminente. Todos os dias que eu levanto, eu imagino que Ele vai voltar naquele dia. Aleluia. Então às vezes a gente espera que é lá na frente, é lá no futuro, é lá não sei quando. Mas Deus muitas vezes Ele vem com um tratamento específico na minha e na sua vida. E este é um prenúncio do dia do Senhor também para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Esse dia do Senhor vem. Versículo 1: porque o dia do Senhor vem e está perto. E lá no versículo 11: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar?
Os gafanhotos vieram de surpresa. Os gafanhotos apareceram de surpresa na nação. Não havia o Ministério da Agricultura prevendo, como acho que Sanasa, né, que é a empresa da agropecuária argentina, enviou um alerta para o Ministério da Agricultura no Brasil, dizendo: a nuvem de gafanhotos está indo para aí, se preparem, está indo para aí. Nós já tentamos aqui, já fizemos uma série de coisas. Naquela época não tinha essas coisas. Os gafanhotos vieram de uma vez, chegaram, pronto, estamos vendo, pronto, os gafanhotos chegaram. Os gafanhotos chegaram de surpresa. O exército assírio também viria de surpresa, também assaltaria de surpresa os arraiais de Israel. Assim também um dia do Senhor é iminente e é de surpresa. Virá quando ninguém estiver esperando. Jesus disse: o Filho do Homem vem como um ladrão. O Filho do Homem vem como um ladrão de noite. Quando vós não penseis, quando vós não imagineis, o Filho do Homem virá. O dia do Senhor é iminente, ele é de surpresa, ele é repentinamente, quando o Senhor virá para julgar o seu povo. Louvado seja Deus. Por isso, nós precisamos ter prazer no Senhor. Amém, Jesus? Tenha prazer em Deus nessa noite. Tenha prazer em Deus nesta noite, nas coisas de Deus. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, se eu não tenho prazer nas coisas de Deus, nós precisamos colocar a nossa cara no pó. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu tenha prazer, aleluia, em te servir. Não é aquela coisa de ficar só preso. Eu estou preso aqui, adoraria estar lá, mas eu estou preso aqui. Eu gostaria de estar fazendo aquilo que o outro e a outra está fazendo, mas eu estou preso aqui na igreja. Estou preso nos laços da minha mãe, do meu pai, do pastor, da igreja. Não, eu estou preso. Você já perdeu a batalha. Você já está do outro lado, você só está aqui de corpo, mas seu coração está lá. Não tem prazer no Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele não vai reconhecer a você, Ele não vai, aleluia, te receber. Não vai. Quem é você? Jesus disse que aqueles que chegaram a Ele disseram: Senhor, fizemos tantas maravilhas em Teu nome, expulsamos no Teu nome, fizemos maravilhas. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que eles já estavam expulsando demônio, estavam curando enfermos, mas o coração deles já estava lá com os ímpios, estava lá com o pecado, desejando comer, como diz o filho pródigo, comer as alfarrobas dos porcos. Desejava comer as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam. Ter prazer no Senhor é diferente. Receber a regeneração dada por Deus e ter um coração novo, transformado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenho prazer nas coisas de Deus, tenho prazer na palavra de Deus, tenho prazer em louvar o nome dEle, tenho prazer em ver o Senhor fazendo e operando na vida das pessoas, tenho prazer em ver a igreja do Senhor caminhando, adorando, bendizendo o Senhor, servindo a Deus com alegria. Não tenho prazer com os escândalos ditos evangélicos. Não tenho prazer com pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem, são hipócritas, não servem ao Senhor de verdade. Ter prazer no Senhor, porque a iminência deste dia, ele vem. Outro aspecto do dia do Senhor é a calamidade. Ele será terrível. Não haverá tempo para conserto, não haverá tempo para mudar, não haverá tempo para se arrepender, não haverá tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje. Esse tempo Deus te deu e Ele vai ser cobrado naquele dia, no dia do Senhor. Nós vamos assim: Senhor, mas não vai ter mais, não vai ter desculpa. Você recebeu todo o tempo que precisava. Eu recebi todo o tempo que precisava. E para aqueles que não estão esperando o Senhor, será terrível. É isso que Joel está dizendo. Será terrível o dia do Senhor. Grande, terrível. Quem o poderá sofrer? Quem o poderá sofrer?
Esse será um dia irresistível. Irresistível, não tem como fugir. É um evento que tomará todas as proporções, toda a existência, tudo que existe estará voltado para a manifestação gloriosa do Senhor. Todas as coisas estarão voltadas e serão envolvidas, estarão na expectação daquilo que estará acontecendo. Será irresistível, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá sofrer? Não haverá justificativas fora de Cristo. Ah, Senhor, mas eu fiz aquilo outro, fui bem, fui aquilo outro e tal. Nós só estaremos diante de Deus com a justiça de Cristo. Senhor, eu estou aqui porque o teu filho morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. O Senhor me justificou, o Senhor me regenerou, o Senhor me santificou, aleluia, para a glória do nome dEle. Ninguém poderá escapar dessa sentença. Outro aspecto que é importante nesse capítulo, nós vamos caminhando já para o final, é o exército do Senhor. Dia de trevas, versículo 2, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Tem alguns amigos que uma vez confidenciaram para mim que foram assistir o pôr do sol lá no Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Fica ali na zona norte, perto de Caieiras. E então, dizem que é muito bonito. Vai lá antes do amanhecer e aí, então aquilo começa a amanhecer, a luz começa a tomar conta. A luz começa a brilhar e vê grande parte da cidade de São Paulo. Então aquela luz toma os montes, né, existem vários pontos turísticos assim, espalhados pelo Brasil. E assim o profeta compara o povo. Primeiro a nuvem de gafanhotos, depois o exército. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e numeroso, qual desde o tempo nunca houve. É como a luz que banha os montes e nada pode escapar dela, porque ela chega e vai iluminando tudo de uma vez e não tem como fugir dessa luz. Assim é o povo desse numeroso exército. E esse povo, ele é grande pela sua quantidade e pela sua velocidade. A luz que vai tomando os montes é uma coisa muito rápida. O amanhecer é muito rápido. Se você olhar pouco tempo, daqui a pouco já está claro, já clareou tudo, porque o amanhecer vem rapidamente. Assim o profeta diz: também será o exército do Senhor, poderoso pela sua devastação. Versículo 3: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um fogo desolado, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ele está dizendo: olha, este exército vem, diante dele é o jardim do Éden, mas quando ele passa, atrás dele fica um desolado deserto. Ele consome tudo, ele destrói tudo. Onde ele passa, tudo se consome, nada pode resistir a ele. Os relatos, irmãos, da invasão assíria, lá em Isaías capítulos 36 e 37, vai dizer, quando Rabsaque, quando os emissários do rei Senaqueribe chegam a Jerusalém e mandam as cartas a Ezequias. Os irmãos lembram que Deus deu livramento para Jerusalém. Deus não permitiu que a Síria invadisse Jerusalém, deu livramento, louvado seja o Senhor por isso. Porém, as outras cidades de Judá foram conquistadas. Vocês podem ler no texto lá. As cidades foram devastadas, as cidades foram destruídas. E a região do sul da Palestina, a região de Judá, era conhecida por ser muito fértil, uma região verde, uma região de lagos, de rios, de verdes, de plantações, de uma série
Mas diante desse exército, é por isso que ele diz, diante dele parece o jardim do Éden, bonito, frutífero, um pomar bonito. Mas quando esse exército passa atrás, fica desolado, um desolado deserto atrás dele. Um fogo consome, né? E o exército assírio tinha essa característica, eles eram tão impiedosos, tão ruins, né? Tão extremamente impiedosos, que eles entravam na cidade para conquistar a cidade. E eles decapitavam os soldados, os guerreiros, os homens, e faziam um monte de cabeças na entrada da cidade. Cabeças dos homens daquela cidade. Escravizavam as mulheres, né, os filhos, mas os homens, eles faziam um monte de cabeças nas entradas das cidades. Todos que chegavam, se aproximavam na entrada daquela cidade, diziam: os assírios conquistaram essa cidade, porque existiam montes de cabeças lá. Então, diante deles era um desolado, era como o jardim do Éden, mas atrás deles como um desolado deserto. Ele está profetizando algo que ainda iria acontecer. Era poderoso pela sua comparação, né? Os gafanhotos, irmãos, são comparados a cavalos. Veja no versículo de número 4. Seu parecer é como de cavalos, correrão como cavaleiros, né? E é interessante que o gafanhoto mesmo, ele tem uma semelhança, né, com o cavalo. A cabeça do gafanhoto parece a cabeça de um cavalo, né? Os árabes, eles comparam o gafanhoto com vários animais, né? A cabeça de cavalo, a cauda de escorpião, as pernas de girafa, o peito de leão, o ventre de leopardo. Eles comparam lá, né? E tanto é que o gafanhoto em italiano, a palavra gafanhoto em italiano é cavaletta, né? Porque é semelhante ao cavalo. Em alemão é Heuschreck, que é guerreiro de palha, o guerreiro de feno, um guerreiro no sentido de um guerreiro em cima de um cavalo, né? Então, a semelhança do gafanhoto era como um cavalo. E quando aquela nuvem de gafanhotos vem, aquele estrondo das asas batendo, aquele monte, né, dá uma impressão de um estrondo de galopar de cavalos, de um exército vindo em direção, né, àquela área. É também como fogo, né? Versículo 5 diz: como estrondo de carros, e sobre os cumes dos montes eles irão saltando como ruído, a chama de fogo que consome a pragana, né? A palha, né? Aquele estalar, né? Como um povo poderoso ordenado para o combate. Aquele estalado do fogo, quando você queima palha seca ou madeira seca, você ouve um estalado, né? Um estampido, né? Do fogo queimando, o crepitar, né? Do fogo. Então isso era aquilo que os gafanhotos faziam. Os gafanhotos, eles comem, irmãos, vorazmente, né? E eles comem, interessante que os gafanhotos, eles comem e defecam ao mesmo tempo. Por isso que eles são tão rápido que consome uma região. Eles vão comendo e já defecando, já comendo, uma coisa terrível, a rapidez, né? E como um exército em ordem de combate, ou seja, um exército ordenado para a batalha. Eles estão sob um comandante. Interessante que os gafanhotos não têm rei. Os gafanhotos não têm um rei como a rainha, ou como as abelhas que tem a rainha, a formiga que normalmente tem a formiga rainha também, não é assim? Os gafanhotos não tem um rei, não tem um líder, não tem alguém que eles possam conduzir, mas eles saem em bandos. E lá em Provérbios fala sobre isso, os gafanhotos que não têm rei, mas saem em bandos e se espalham né, devoram regiões, né? Mas eles estão como um exército ordenado para o combate, como alguém que está sendo comandado por um comandante. E quem é o comandante desse exército? Quem é o comandante desse exército? Daqui a pouco nós vamos entender quem é o comandante desse exército. Versículo 6: diante deles temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e irão
cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Versículos 6 e 7. O temor que eles impõem aos povos. Eu já falei da crueldade assíria, versículos 7 ao 9. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, não se desviarão da sua fileira, ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como o ladrão. Bom, eles são valentes, nada para eles irão, subirão muros, descerão vales, ninguém se desvia da sua fileira, eles vão adiante, não importa a oposição que se lhes impõe na frente, eles continuarão, eles são corajosos, eles estão sendo comandados por um forte comandante. Eles são também organizados, ninguém vai se desviar da sua carreira, não vai apertar o seu irmão, eles vão cada um na sua direção, eles têm já organização, eles têm comando, eles têm direcionamento para isso. É um exército invencível, nada segura eles, vão subir as casas, vão entrar pelas janelas como um ladrão, nada segura esse poderoso exército. Esse poderoso exército também impacta a natureza por onde passa. Nós já falamos alguma coisa, mas o versículo 10 fala sobre isso. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Escuridão, desamparo, desesperança, é aquilo que o exército assírio iria impor aos povos que eles conquistassem. Assim como a praga de gafanhotos, a nuvem de gafanhotos, ela cobre a luz do sol, provoca aquela sombra por onde ela passa, assim também será o dia do Senhor. O dia do Senhor também apresenta os elementos. O apóstolo Pedro escreve na sua carta: os elementos em fogo se desfarão, e em brasa se transformarão no dia do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para concluir, o versículo 11, quem é o comandante desse exército? Versículo 11: e o Senhor levanta a sua voz sobre o seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá sofrer? Louvado seja Deus. Tanto os gafanhotos quanto o exército assírio, que era iminente a invasão, eram comandados por Deus, seriam comandados por Deus. Deus, ele é soberano, irmãos, tanto para salvar como para executar juízo. Deus, ele é poderoso. Muitas nações foram usadas por Deus como instrumentos do seu juízo, e essas nações muitas vezes oprimiam até o próprio povo de Deus, que estava desviado de Deus, em pecado. E eles eram usados por Deus como instrumentos da sua justiça. Mas eles, por não reconhecerem isso, por não servirem a Deus, por não adorarem a Deus, eles então exageravam nessa ação e arrogavam para si o poder e a glória daquelas conquistas. Por isso depois disso, Deus os julgaria também e os subjugaria, porque Deus é o Senhor de toda a terra, Ele é soberano sobre todos os reinos do mundo. Daniel diz: Ele muda os tempos e as estações, Ele depõe reis, Ele estabelece reis, aleluia, pelo seu próprio poder, porque Ele é o Rei dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe uma concepção, nós já estamos terminando uma concepção na atualidade que é chamada de teísmo aberto. Teísmo aberto, que diz o seguinte: Deus, ele se surpreende com as coisas que acontecem. Deus não sabia, acontece as coisas, ele fica surpreso, ele não pode evitar alguns desastres, algumas catástrofes, algumas coisas, porque ele é pego de surpresa. Ele é como nós, ele vive como nós, aprendendo, passando por experiências e tal, Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso tem o controle da história nas suas mãos. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Teísmo cristão, teísmo
bíblico diz que o Deus Todo-Poderoso está sentado num trono de glória, Ele governa todas as coisas e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jó, no capítulo 42, versículo 2 diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Ele está no controle, irmãos, Ele está no controle. Diante desse aspecto não tem outra saída. O profeta está sendo usado para dizer ao povo, diante deste diagnóstico, aquele que está comandando tudo isso é Deus. Qual é então a única resposta correta a se fazer? Se render diante de Deus, se render diante do Senhor. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, essa é a melhor dádiva, a melhor bênção que nós podemos fazer, é quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos o caos que está instalado ao nosso redor, mas nós olhamos para a graça de Deus, olhamos para o amor de Deus, e aleluia, nos rendemos a Ele, em adoração, em submissão, em necessidade, em dependência, em conversão e arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a melhor coisa. Tem muitos que sofrem porque estão contendendo com Deus, estão querendo se opor a Deus. E Jó, no capítulo 9, versículo 4, diz: Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra Ele teve paz. Quem é aquele que vai contra Ele, aleluia, consegue prevalecer e consegue ter paz? Portanto, só existe uma coisa correta a se fazer: a se arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Louvado seja Deus. É isso que o versículo 12 diz, e hoje não vai dar tempo a gente entrar nele. Nós lemos, mas não vai dar tempo. Por isso que ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Louvado seja Deus. Na próxima semana a gente vai continuar isso daí, amém? Irmãos, o evangelho que muitas vezes é pregado nos nossos dias enaltece muito mais as qualidades humanas do que a grandeza de Deus. Enaltece muitas vezes as qualidades humanas e não leva em conta a própria fragilidade humana, o próprio fracasso, a própria pecaminosidade do homem. E isso faz com que muitas vezes o homem não reconheça que ele depende de Deus e que ele precisa de Deus. Ele depende de um Salvador. Ele precisa de um Redentor, de um Salvador. Então, por isso que nós estamos ministrando esta série de exposições, mostrando exatamente a mensagem da palavra de Deus. As mensagens não são perfeitas, não são totalmente perfeitas, porque nós somos limitados, mas aleluia, eu tenho certeza que ao final dessas exposições nós teremos uma visão muito mais clara da nossa própria natureza, do nosso próprio estado e da grandeza de um Deus maravilhoso que quer nos abençoar, que tem vitória para mim e para você, tem bênção para mim e para você, tem avivamento para a igreja, tem glória para derramar na vida de todo aquele, aleluia, que se lança em sua presença, em nome de Jesus, amém? Vá para casa meditando nisso, pensando nisso, irmãos que estão nos acompanhando também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.